Estamos aqui mais uma vez com alegria, amor, homeopatia, dando início a mais um episódio do Ila Talks, né, onde nós trouxemos conhecimento de medicina vitalista, que sendo a sua melhor representante é a homeopatia hahnemanniana. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o colega Everton, que é ex-aluno do ILA, é uma honra tê-lo tido como aluno e agora como colega, né, especialista em homeopatia, trabalha na Secretaria Municipal de São Paulo, né, que é São Paulo capital. Everton, seja muito bem-vindo, querido. Professor, é um prazer para mim estar participando, né, desse encontro. Fico muito feliz com o convite. Muito obrigado. Uma gratidão é nossa, Everton. Então, Everton, você pode trazer um pouquinho disso, assim, você como médico de saúde, família e comunidade, encontrou homeopatia. Traz um pouco disso para nós, faz favor. Claro, professor. Então, vou primeiro me apresentar, né? Meu nome é Everton, né? Eu sou médico de família e comunidade já há 14 anos. Trabalho na Prefeitura de São Paulo, né? Numa organização social, né? Na verdade, eu tive a experiência, né, de ter o contato com a homeopatia através de um curso de formação para médico de família, e aí eu fiz esse curso, era um curso mais intensivo, mais rápido, né? Que depois me propiciou a fazer a especialização em homeopatia, né? Então eu fiz esse curso no ILA e depois vim a fazer o curso de especialização médica em homeopatia, que com a duração de 2 anos, né, professora? Então, e como que foi esse encontro, assim, do médico de saúde e família, comunidade e comunidade com a medicina homeopática, né? Como é que essas duas vertentes, vamos dizer, se unem? Como é que foi isso para você? A medicina de família se está muito próxima à homeopatia, no sentido que a homeopatia é uma especialidade médica que trata o sujeito e não a doença, né? E você, através de uma escuta terapêutica qualificada, você consegue fortalecer o vínculo, né? Dar voz ao paciente, empoderar o paciente. Então, eu entendo que a homeopatia está muito próxima à medicina de família e comunidade. Além do que, a homeopatia já é uma especialidade médica reconhecida, né, desde 1980, está muito alinhada às práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde, né? E como na prática, na sua prática do dia a dia, lá com o paciente, na sua unidade básica, né, você vê isso da presença da homeopatia aí no futuro? Olha, professora, primeiro que eu dou meu depoimento como paciente, né? Eu comecei a fazer o tratamento com homeopatia, né? Isso tem me ajudado muito, né? Tanto na parte física como na parte mental. No sentido, por exemplo, né? Eu tinha uma questão de uma insônia, uma dificuldade, né? De uma insônia inicial. Então, me tratando com homeopatia, hoje eu consigo ter uma qualidade de um sono, né? Reparador, né? E também algumas questões físicas também, que principalmente que eu tinha com relação a sintomas dispépticos, né? Então, eu fazendo o tratamento com homeopatia me ajudou muito. Com relação à minha profissão, eu ainda estou iniciando os atendimentos, né? Ainda estou fazendo os atendimentos mais com familiares, com amigos, né? E quero sim tentar desenvolver esse trabalho na minha unidade, né? É uma meta que eu tenho como médico, né? Então, Everton, quando eu voltei para Florianópolis, né, depois que acabei a residência aí no teu estado, eu estava com muita saudade do mar. Então, eu fui trabalhar numa comunidade distante da cidade, né? Até o pessoal daqui dizia: Margarida, tu é doida, como é que tu vai trabalhar lá no Rio Vermelho, morando no centro da cidade? Mas eu sonhava quando eu estava aí, né, em São Paulo, em passar pela Lagoa, passar pela Praia Mole, né, Lagoa da Conceição, pela Barra da Lagoa e chegar lá no Moçambique, que é a praia da comunidade do Rio Vermelho. E eu, né, morando em São Paulo, a gente não fica pensando em distância de tempo, né, Everton? Sim, sim. E foi um dos grandes presentes que eu recebi na vida, Everton, porque quando eu fui trabalhar lá,
Primeiro, assim, lá não tinha farmácia alopática na comunidade na época. Então eu levava, e a comunidade pronto aceitou a homeopatia. Mas tu imagina que eu vinha de uma vivência de quase, né, de residência em pediatria e depois na mais a parte de pneumopediatria, e eu só vivia aquilo até no máximo 18 anos de idade. E lá era desde a gestação até lá tinha muitos senhores assim idosos que eram fumantes, né, com enfisematosos, com, né, corticoterapia e outras medicações do crônico. E eu pensava assim, meu Deus, né, como que eu vou fazer aqui? Mas eu tinha realmente a intenção de ajudar, conhecia a homeopatia, né, que eu faço homeopatia desde a primeira fase da faculdade, primeiro estudando, depois clinicando. E eu quebrei as minhas crenças, né? Porque alguns diziam, paciente que toma corticoide não reage à medicação homeopática. Mas eu comecei daí a fazer, né? A homeopatia, a comunidade, as atendentes foram fantásticas no abraçar a homeopatia. Mas assim, atendente, que eu digo assim, a enfermagem é meio como mãe e pai, né? Se vê que dá certo, pega junto, né? Sim, sim, Então, e a gente, elas logo perceberam a mudança daqueles asmáticos graves, né, com, entre outras tantas patologias, e não só físicas, mas também mentais. E eu trabalhei um tempo grande lá só com homeopatia, né? Então, eu estou dando esse depoimento para ti, assim, para, né, eu sei que também te encanta, né? E o que logo de início a gente viu, assim, é que diminuiu a frequência, né, dos pacientes na ida à unidade básica, e aqueles que iam tinham as crises com intensidade menor, olha, sabe? Né? Então, isso em termos de comunidade, e daí a gente até pôde fazer mais trabalhos de grupo, trabalhos com a escola, né, enquanto estava lá. Inclusive, teve uma vez que teve uma infestação, uma epidemia de piolho na escola. A gente pôde também tratar aquilo de maneira, vamos dizer assim, como se fosse uma epidemia, né? Então, a gente pôde conversar com o pessoal da escola, fazer a medicação homeopática que a gente chama de gênio epidêmico, né? Que é sim, aquela medicação que cobre os sintomas, né? Na forma mais grave da doença e aplicar, e não só os, os, foi feito o tratamento da epidemia, vamos dizer assim, daí os contatantes também receberam, né? E tratamento individual também dos pacientes, né? Foi uma força-tarefa que a gente ficou umas 2 semanas trabalhando só com a escola. Isso sim, foi muito positivo, sabe? Então, é algo que, cara, né, como você disse, em todas as áreas da medicina, né, seja na medicina de saúde, família e comunidade, no tratamento, né, na clínica geral, mas na homeopatia, né, mas todos precisam, todas as áreas da medicina, o sujeito precisa ser visto e atendido, né? Para daí com que, vamos certeza. dizer assim, melhorar a imunidade, como diz o povo, né? Ter mais força de reação e é complementar, né? Como você trouxe, Sim, né? E na medicina de saúde, família e comunidade, eu vejo que a comunidade também é um indivíduo, né? Então a sim. comunidade também consegue receber aí, né, os seus recursos através desse método. Com certeza, professora. E eu vejo também por estar tratando, né, os familiares e os amigos também, né, a gente vê que eles comentam bastante, né, sobre a questão da melhora clínica, né, dos sintomas físicos, sintomas mentais também, principalmente. Eu vejo muito isso em familiares e amigos, né, apesar de estar iniciando, né, os atendimentos, né, mas a gente já vê resultados bem positivos, né, nessas Sim, questões, né e estar associado à medicina alopática, né? Então, eu vejo isso como fatores positivos, né? sim. É porque nada exclui nada. Ao revés, né? Só se somam, eu posso dizer até que na minha vivência, que se multiplicam, né, em prol do paciente
e em prol de nós mesmos, né? Que seja nós como paciente, como você está tendo oportunidade, seus familiares e amigos, né? Mas também a nossa alegria de ver o resultado com o nosso paciente, né? Ah. E outra coisa interessante que eu vejo na especialidade de homeopatia, professora, é que uma especialidade que não tem uma receita de bolo, né? Você trata o sujeito como um todo, né? Também se tem baixos efeitos colaterais, né? Um baixo custo, né? A gente percebe a satisfação dos familiares, amigos, né? Então acho que eu vejo um ponto interessante, né? Nesse quesito, né? Sim. E nem na nossa profissão hoje, quer dizer, na nossa profissão, enquanto eu falo, é profissional da saúde, né? Nós nos deparamos muito com as situações mentais, muitas vezes desafiantes, os sintomas que são trazidos, né? Então, quando você imagina isso na unidade básica, Sim. né? Você podendo, né, encaminhar, né, para uma melhoria, todo o sistema familiar, sistema escolar, tudo também é tratado, né? Fica diferente. Sim, professora, com certeza, sim. Eu vejo como uma ótima complementação, né, a medicina de família, a especialidade, né, vem a enriquecer muito, né, vem a somar, né, a complementar, né. Sim. Nós do ILA temos assim um propósito, né, de pela saúde pública, né? Todos nós, inclusive tem colegas que já fez, né, tese de mestrado, né, trazendo isso e vendo em termos até de financeiros, né? Não só disso que nós estamos trazendo, né, de diminuir as intercorrências e as intensidades da crise, até a melhoria, mas também o benefício financeiro, né? E falando até em gestão pública, o Sem dúvida, significado disso, né? sem dúvida, professora. A gente percebe isso e também, assim, os pacientes falam para a gente, né, a gente consegue ter oportunidade de eles terem você tem uma forma diferente de fazer a entrevista, né? Então você fortalece bastante o vínculo, né? Anamnese mais detalhada. O paciente se sente pertencente, né? Ele tem um espaço de escuta, né? Então é importante, né? Essa, essa questão. Então, você falou que você fez um curso, né? Um curso mais informativo acerca da homeopatia e daí se definiu de fazer o curso de especialização. O que te chamou, assim? O que nesse curso informativo, o que te mobilizou para isso? Ó, professora, eu iniciei os estudos com homeopatia num curso de intensivão, né, assim, para médicos. Foi um curso bem rápido, né, para médicos de família. E o que mais me despertou, me chamou a atenção, foi com relação à questão da doutrina e da sistematização do método do Hahnemann. Isso me chamou muito a atenção como médico, né? Então, o princípio vitalista, né? A lei dos semelhantes, né? Isso me chamou, me despertou essa atenção como médico, né? De eu poder me aprofundar nos estudos. E aí foi que depois de ter feito esse curso, né, acho que eu me lembro, se eu não me recordo, o curso era um curso de 4 a 6 meses, eu entrei no curso de especialização, né, da especialização médica em homeopatia, né. E também tive a sorte, né, de um curso assim, de ter brilhantes professores, né, professores consagrados, uma expertise, né, tanto na teoria como na prática, né, isso é muito importante, né. Apesar do curso ser um curso online, é um curso híbrido, né, no sentido que nós tínhamos aulas na plataforma e também aulas online, e também aulas com discussão de casos clínicos, né, aula com supervisão, então tudo isso ajuda muito no nosso aprendizado, né? Foi muito bom. Vamos, vamos saber isso, é, Everton. Realmente nós privilegiamos isso da qualidade, inclusive, né, de ter um tutor para 3 alunos, de acompanhar de perto, que às vezes até a gente pensa assim, ai meu Deus, estamos muito no pé, né? Mas é justamente para poder, porque
é uma linguagem diferente, é um paradigma diferente, né? A visão vitalista, né? Você tinha já um caminho trilhado nisso também da medicina de saúde, família e comunidade na tua busca, e ainda assim, provavelmente no início, né? Às vezes é meio impactante, né? Sim. Então, nós realmente privilegiamos isso para poder ser mais suave, vamos dizer assim, né? Essa integração do que está aí para ser aprendido e ser praticado depois. E realmente isso da prática, da supervisão, né, é para poder ir para a vida com mais, não é só conhecimento, porque o conhecimento é mais fácil, vamos dizer assim, né? Mas o praticar isso, nós sabemos que é mais desafiante, né? Se você, por causa da vivência mecanicista que nós temos, né? Mas na medida que você vai vendo, assim, seja lá um paciente com cuidados paliativos, né? Um paciente que tenha, por exemplo, intercorrência da alergia respiratória, você vê né, um paciente oncológico com a radioterapia e quimioterapia, né? Então, que são três jeitos diferentes, né, de paciente, vamos dizer assim, Sim. né? Três qualidades diferentes. E você vê, né, a homeopatia atuando em cada um deles, né? Passando um paciente oncológico por até quimioterapias vamos dizer assim, mais fortes, né? Ou radioterapia, mas passar por uma radioterapia sem uma queimação, nem a sensação, né? Ou quimioterapia sem ter aqueles efeitos colaterais todos, a recuperação, sem ter outros transtornos até emocionais, né? Da insegurança, do medo. Não é que isso não apareça, mas que isso tudo é trabalhado, né? Na homeopatia, nos cuidados paliativos também, às vezes é impressionante como, né, fica mais suave, vamos dizer assim. E isso é aquilo que nós vemos aqui também, nós estamos falando do paciente, mas quem está no entorno do paciente também, né, passa a ter uma qualidade de saúde diferenciada. É, É melhora, isso. melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, né, professora, né, a homeopatia, né? E um outro diferencial também que eu vi estudando nos dois cursos, né, foi a possibilidade também de ter uma preparação para a prova de título também, né? Então isso eu acho que foi um diferencial do curso, nos preparou, né, a mim e aos colegas, né, para a gente poder fazer a prova de título em homeopatia, né? Sim, Então isso sim. também foi muito bom. É, vejo que isso também é uma coisa que nós temos a intenção, né, de poder ser de ajuda aí, preparar, e isso que você vivenciou, né, que faz parte do curso, porque não é só uma questão de medir, né, você pode ser um bom profissional sem ter a prova, mas Sim, a nível por exemplo, do teu trabalho, né, de você poder utilizar, e, né, você estando certificado, né? Isso também tem outra valia, vamos dizer assim, né? Referenda, por exemplo, a nível do serviço público, a nível dos outros serviços também, né? Mas a nível de carreira, sim, hoje o título de especialista é muito solicitado, né, professor, em qualquer emprego, seja ele um emprego público ou privado, né? Eles sempre solicitam, né? E a gente teve essa possibilidade, né, de ter uma boa performance, né, fazer uma boa prova e ser aprovado, né, na prova de título na Associação Médica, né, homeopática, né? enfim. É, uma outra coisa que eu vejo, assim, até olhando para você e que eu falei, né, que nos honra, é a postura mesmo, a postura não só diante vamos dizer assim, diante do paciente na medicina, mas a postura social, vamos dizer assim, a postura ética como cidadão no mundo. Professor, assim, dificuldades a gente sempre vai ter, porque a gente já vem de uma formação, né? A gente está inserido uma metrópole, numa capital que é uma loucura, né? Então a gente tem, né? Eu tenho uma carga horária de 40 horas, né? Semanais, né? Mais os cursos que a gente faz. Então, assim, a gente também não foi fácil, né? Dizer para a senhora que assim, eu tive que me abdicar de algumas coisas, né? Poder me preparar para isso, estudar, né? A gente tem as aulas, a gente tem os trabalhos para serem feitos, tem o trabalho de conclusão de curso, né?
Então, assim, a gente tem que se esforçar. Se a gente não se esforçar, a gente não consegue, né? Mas acho Sim. que os frutos estão aí, né? A gente está colhendo os frutos. Eu estou bastante motivado, entusiasmado com a especialidade, né? E espero ser um bom profissional, né? Ah, não, mas você já é. Você já é, né, pelos atendimentos que você faz e eu Obrigado, posso doutora. falar que eu acompanho eles e me encanta. É uma das coisas até que nos impulsiona a manter todo o ensino, né, da homeopatia no ILA. Vocês alunos, né, vocês já especialistas, né, porque é um muito lindo o trabalho que vocês desenvolvem, de extrema utilidade, né, social mesmo. Um ponto forte, professor, eu acho que é ter o contato, né, com os mestres, com os professores aí, com uma, assim, uma vivência prática, né, e teórica muito grande que possa transmitir esses conhecimentos para a gente, né? Então, isso eu acho um diferencial muito grande na carreira de um estudante, né, e um médico, né? Nós somos, vamos dizer assim, discípulos que viemos de onde tinha um hospital homeopático, né, com porta aberta para, inclusive para doenças mentais. Isso nos deu uma competência, por exemplo, de agudos, né, de casos agudos, e nas suas diferentes intensidades, não só nos crônicos, né? Então, realmente, isso, por exemplo, para o atendimento numa unidade básica, é um baita diferencial, né? Sim. Você está lá com a medicação homeopática e tirar os pacientes da crise, né? Como aquilo que eu comentei, né? Que eu vivi tanto nessa comunidade, quando eu trabalhei também num pronto-socorro, né, público, né, mas que eu atendia com pediatria. Claro, eu perguntava para o paciente, né, se o que queria, e que eu só atendi praticamente com homeopatia o tempo que eu tive lá, né, a gente percebe a diferença e a diferença da evolução, né, vai naturalmente, vamos dizer assim, a medicação homeopática vai atuando sem, sem exigir, né, o que o corpo, que aquele organismo não pode dar, né, vai fazendo esse trabalho. Com certeza, professor, a gente percebe isso até como paciente mesmo, né? Esse equilíbrio dinâmico, né? A gente percebe isso como paciente, né? Então, Everton, e que mais você traria para nós? Assim como o médico de família e comunidade, o homeopata é um especialista em gente e não em doença. A homeopatia proporciona um fortalecimento do vínculo. Ela proporciona um empoderamento do paciente, dar voz ao paciente. Você consegue, através de uma consulta homeopática, fortalecer o vínculo, você consegue, elaborar o plano terapêutico conjunto com o paciente, propicia também, intensifica, né, a relação entre o médico e o paciente. A homeopatia vive isso, né, com o atendimento ao indivíduo, vamos dizer assim, ao doente, não à doença, e também nós temos essa vivência do tratamento de comunidade e de prevenção da doença, e não só do tratamento delas, e a promoção da saúde, que é o principal, né? E Hahnemann é lá do final do século XIX, início do século XVIII, né, né, Everton? Se nós formos pensar o que ele concebeu tudo isso, né? Na verdade, nós sabemos que ele tinha muito conhecimento, não só de Hipócrates, mas o que veio antes dele, mas como ele pôde trazer, inclusive, esses pilares, né? Já naquela época. Como você vê isso? Ah, professora, então, é impressionante porque a gente vê o método clínico centrado na pessoa muito próximo da filosofia e doutrina do Hahnemann, né? Então, explorando a saúde, a doença, a experiência da doença, né? Vendo o paciente como um todo, elaborando um tratamento conjunto com o paciente, compartilhando com o paciente, né? E intensificando, né, essa relação entre o médico e o paciente, né? Você ter a empatia. Então, isso está muito próximo do método clínico centrado na pessoa. Então, outra coisa que você trouxe, né, é como diminui a medicalização do paciente, né, com homeopatia, ou até ela deixa de existir por não ter necessidade, né, não por uma negativa. E foi uma das coisas que
impulsionou Hahnemann, que motivou Hahnemann até a deixar de praticar medicina num primeiro momento, né? É o que ele via na época, os sintomas colaterais bastante, vamos dizer assim, ofensivos, né? E muitas vezes ele dizia que os pacientes ficavam contentes, mas ele que não via como uma coisa tão boa, né? Dentro dos critérios dele, que ele não via um bem-estar geral, não via uma melhoria de fato dentro dos critérios dele, né? E por isso ele deixou de praticar medicina, e daí quando ele pôde observar, né, como que diluindo as medicações e dinamizando, né, quando ele conheceu a matéria médica de Cullen, né, que com todas as intoxicações, disse, ué, o quinino trata malária e está aqui escrito os mesmos sintomas da intoxicação pelo quinino igual à malária, né, que foi a lei das semelhanças que ele aí observou e depois disse, então, peraí, eu vou diluir isso bastante até ter o efeito terapêutico, né? E daí disse, puxa vida, não preciso ter os efeitos colaterais, né, de intoxicação como quando eu praticava medicina. E daí ele voltou a praticar medicina, né, porque via que podia sem ter ser tão, vamos dizer assim, agressivo, né? Sim. Então, como você, como médico de saúde, família e comunidade, observando isso, como é para ti isso? Professora, eu fico impressionado, né, com o Hahnemann era um médico visionário para a época dele, isso em pleno século 18, 19, né, ter essa visão, né, daí da medicina vitalista e também da lei dos semelhantes, né, então é uma coisa impressionável, eu fico... Foi um dos motivos que me levou também a fazer o curso de estudar homeopatia e fazer o curso de especialização, né? A questão de você tentar minimizar ou mitigar os efeitos adversos das medicações, né? A homeopatia ela propicia a lei de cura, né? Uma lei de, né, de cima para baixo, de dentro para fora, dos sintomas mais recentes para os sintomas mais antigos, né? Uma cura suave, restauradora, né? Isso é impressionante, né? É, e de novo falando assim como isso do visionário do Hahnemann, né? Os períodos de agravação quando tem de atuação da medicação homeopática, a gente observa, né, da mesma forma que os dias que tem a reação imune, né? Tipo no 33º dia, 10º dia, 15º, 21º, né? Então isso também Hahnemann já ele não tinha microscópio, não nem o que é isso de imunologia, né? De imunopatologia e está descrito lá. Isso na prática nós observamos também, né? E outra coisa também de uma maneira, vamos dizer, natural, diferente de que muitas pessoas, né, dizem que a cura da homeopatia, a cura, né, melhoria, né? Que a cura tem a gente precisa conceituar isso direitinho, mas a melhoria se dá de maneira suave, duradoura e rápida. Então, num processo agudo, você não vai esperar um dia, não, é para melhor é agora, né? Então, isso também é algo que ele já naquela época, né, conceituou e trouxe os critérios. E assim, por exemplo, numa unidade básica ou numa UPA, né, também você pode vivenciar isso. Com certeza, professora, com certeza. Hum. Então, o que mais você, né, gostaria de trazer para quem está aqui conosco, Everton? Eu acho que, como médico de família, eu acho que vale muito a pena a gente estudar a homeopatia, né, se aprofundar na doutrina, na filosofia do Hahnemann. Eu acho que isso complementa, né, a nossa formação como médico. De fato, realmente é uma quebra de paradigma, né? Mas a gente percebe a melhora clínica dos pacientes e também melhora muito a qualidade de vida, né? Eu vejo isso com os pacientes e também com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas próximas que eu estou tratando, né? Então fica um convite, né, para os colegas médicos, né? Acho que é isso, professor.
Everton, muito obrigada pela tua presença, nossa, né, de abrilhantar aqui nosso Willa Talks, Eu que né, que agradeço, vocês, professora. Muito feliz com o convite. Muito obrigado. que, né, essa, né, vamos dizer, a medicina homeopática responda às perguntas da tua busca, né, e que tu seja, né, muito feliz nessa tua trajetória, a Muito obrigado. ti e ao médico. Obrigado, professora. Gratidão. Muito obrigado. Então, estamos encerrando mais um episódio do Willa Talks, onde nós trouxemos aqui o depoimento, né, do Dr. Everton, médico de saúde, família e comunidade, e como, né, a homeopatia e a medicina de saúde, família e comunidade, vamos dizer assim, constroem, né, juntos, né, dentro dos mesmos princípios em direção a seus pacientes e as suas comunidades e as famílias, né? Esperamos que tenha sido útil para você esses conhecimentos e convidamos você a assistir os episódios anteriores e os que estão aí para vir, preparados, né, com carinho para cada um de nós, né? Vocês, nós que estamos aqui, que sempre temos nossos aprendizados durante o Ila Talks e depois. Tá? Um abraço fraterno.